Olá, estamos em mais um Aroma Realiza, na cidade de Caraguá hoje. E conosco o Idésio, mais conhecido como Budu. Ele é o gerente da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba. Obrigada, Budu, por nos receber. Obrigado a você, Valdívia. E eu gostaria que você contasse primeiro, né, da tua vida profissional, né, da tua formação, e depois um pouco da história do surgimento da associação e o teu trabalho aqui, como que você desenvolve. Sim, eu estou gerente da Associação Comercial há mais de 20 anos, né? Aproximadamente 24 anos eu estou como gerente aqui. Sou funcionário da associação há 26 anos, né? Mas gerente é 24. Minha história, assim, tá muito a ver com a Associação Comercial. A Associação Comercial tem 60 anos de existência, eu tenho 60 anos de idade, então bate com a idade. Meu pai é fundador da Associação Comercial. Nossa, né? Parabéns. Então, meu pai esteve não na primeira diretoria, mas ele assinou o livro de abertura da Associação Comercial em 1965. Então, meu pai foi diretor aqui muitos anos, né, da associação, e depois eu também fui diretor antes de ser funcionário. E minha formação é no comércio. Eu sou nasci atrás do balcão do meu pai, né? E vivi a vida inteira no comércio. Depois de um tempo que eu vim para a Associação Comercial, que eu abandonei o comércio e estou aqui dentro. Então eu tenho já os dois lados, né? Já trabalhei muito tempo dentro do comércio, agora estou trabalhando com os comerciantes. Você sabe as dores do comerciante. Exatamente. E através dessa experiência, né, de fato você traz para dentro da associação. Que tipo de comércio? Meu pai sempre teve comércio na área ele teve vários, né? Mas ele terminou com material esportivo, né? Ele trabalhou muito tempo com material de praia, essas coisas para turistas, mas o principal dele foi material esportivo. No final eu ele aposentou, nós fechamos a loja e eu vim para a associação comercial. Então dessa época já estou aqui há 26 anos. Né? E o que você entende que são os maiores desafios da associação comercial desde quando ela iniciou, né, há tantos anos atrás, e até hoje na tua gestão? Então, você deve ter uma memória da gestão do seu pai, né? Então, quais eram os maiores desafios dele e o que melhorou, o que prosperou ou não, o que diferencia tanto? A associação, quando começou lá, 60 anos atrás, só começou com o nome, né? Não tinha nem sede, era só uma diretoria, assim, um lugar para ter, mas eles estavam pensando na época, eu sei um pouquinho dessa história, porque eu acompanhei, apesar de ser criança, depois eu estudei um pouco sobre isso, mas nós tivemos um diretor aqui, o fundador da Associação Comercial, chama-se o senhor José da Almeida Barbosa, era um contador na época, que sentiu a necessidade de abrir uma associação para representar os comerciantes da época aqui, né? E ele foi até São Paulo, na Associação Comercial de São Paulo, buscar essas informações de como montar. Inclusive, na época, o presidente da Associação Comercial de São Paulo foi sabendo que era o Paulo Maluf. Nossa! Ele começou lá, a carreira dele, né? Daí de lá, o seu Barbosa trouxe para Caraguá e fundou a Associação Comercial em 1965, junto com esses outros empresários da cidade. Era pequena, era muito pequena na época. E meu pai estava entre eles, esses empresários fundaram a Associação Comercial, mas não tinha sede. A associação começou a trabalhar forte mesmo, ter uma sede, foi a partir de 1970, mais ou menos, que daí entrou o seu Agnes, que tinha, o senhor que tinha uma loja de imóveis aqui na cidade, um grande empresário. Ele foi o primeiro presidente realmente ativo que fez a associação comercial dar. De lá para cá, a associação cresceu muito, né, filho? Não tinha sede própria, não tinha sede. Então, naquela época de fundação, ela já era uma cidade turística, como ela é hoje, já tinha essa quantidade de turistas que vinham em decorrência de férias ou até veraneio, né, de pessoas que queriam ter casa para descanso. Era esse o perfil já? Sim, Caraguá era só veranista, né? Caraguá era uma cidade completamente sazonal. A gente vivia aqui de 4 a 5 meses de temporada, né, forte, a temporada antes era longa, né? Então, antigamente começava em novembro e até fevereiro, mais ou menos, até o carnaval, né? Essa era a temporada de Caraguá. Então todo mundo esperava a temporada para poder fazer a renda para sobreviver durante o resto do ano. Depois ela pingava um pouquinho de feriado, mas não é como é hoje. Antigamente o feriado não é como é hoje. O feriado todo mundo descia. Era bom, mas não é como é hoje. Mas antigamente
antigamente o que era bom era a temporada, era 4, 5 meses de muito movimento. Então a gente dependia disso para sobreviver o resto dos anos, né? Então o cara agora é muito sazonal. Hoje não, mas hoje graças a Deus tem uma vida própria, depende bastante do turismo, lógico, mas não dá para ficar só dependendo deles. Hoje o cara agora tem uma vida própria. Hoje tem uma característica de, eu até imagino que seja isso, me corrija obviamente, que aquelas pessoas que daquela época vinham para fazer veraneio se aposentaram e vieram morar. Sim, isso aconteceu muito, né? Caraguá tinha... Hotel sempre foi pouco aqui em Caraguá, nunca teve muito, né? Mas naquela época, falando de 40, 50 anos atrás, os veranistas não tinham casa aqui, né? Eles compravam casa aqui e vinham para cá. E algumas casas que o pessoal daqui alugava também para poder receber os turistas de Caraguá, né? Então, isso aconteceu muito. Quem tinha casa aqui aposentou, principalmente o pessoal de São José, do Vale, que aposentou veio morar em Caraguá, né? Isso acontece até hoje. Antigamente era mais... meu sonho é morar na praia. Né? Aposenta e vem morar na praia. Isso aí. E tem gente também que vê, aconteceu muito disso, de ver o comércio aqui na temporada, fervendo, vem e monta um negócio aqui. Achando que vai nadar de braçada. Não é assim, né? Não é assim. Entendi. Hoje bem melhor, mas antigamente era bem sazonal. E da época que o seu pai estava à frente da associação e hoje você como gerente, quais são as mudanças, as mais significativas que você assim, a associação quando começou era só uma associação que não tinha nada, né? Era só uma associação de comerciantes, de pessoas. Não existia serviço, não tinha nada que fizesse alguma coisa para o associado, né? Era mais uma entidade para representar o comerciante. Mas com o decorrer dos anos isso foi mudando. Daí começou, se criou uma federação, né? Hoje nós pertencemos à FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que tem sede em São Paulo, que hoje representa mais de 420 associações comerciais do Estado. Daí para frente, todas as associações comerciais, não só de Caraguá, mas do Estado, começaram a crescer. Começou a trazer produtos, serviços para a gente poder também trabalhar. Começou com o SPC, né? O SPC foi o primeiro trabalho, o primeiro serviço que a associação ofereceu para os associados. Mas o SPC lá atrás, que era pequenininho, começou municipal, depois tornou regional, depois estadual, hoje é nacional, né? Mas a associação antigamente não tinha renda, né? Depois começou a chegar outros tipos de serviço, por exemplo, a Unimed, né? A Plano de Saúde veio nos ajudar muito, foi um boom, a associação cresceu muito quando trouxe o Plano de Saúde para cá, né? Depois veio vindo outros serviços que a própria federação foi nos impondo, foi nos colocando para trabalhar. Mas hoje a gente tem uma renda não só do associado que paga a mensalidade, mas do serviço que a gente tem também, coisa que antigamente não tinha. Certo. E eu tive, né, o grato prazer de, numa outra vinda minha aqui para a cidade, quando nós nos conhecemos, de participar de um café que vocês fazem uma vez por mês. Na época do seu pai, não existia, como que eram os encontros, como que isso acontecia? Hoje existe esse trabalho, que daí você vai contar também, mas como que era na época deles? Nessa época lá para trás, não se existia esse tipo de encontro de comerciantes. Essa não era a ideia, não era o intuito da associação comercial. A associação comercial estava lá para representar, mas não tinha algum evento que trouxesse. Existia só reunião de diretoria, né, que definia algumas coisas, né, mas reunião de associados, há pouco tempo isso acontece, né? Primeiro que é difícil trazer associado na associação, né? Todo mundo tem seu tempo ocupado, comerciante, então assim, é difícil trazer as pessoas. Daí de 6 anos para cá, mais ou menos, a gente criou o café empresarial. Eu fiquei sabendo que existia um café empresarial em Taubaté, né? O Sebrae me falou, não, está fazendo muito, está dando certo. Eu falei, eu vou lá conhecer. Eu fui até lá e conheci como é que funciona o café empresarial e implantei aqui na associação, né? A princípio pequeno, com poucas pessoas, mas o negócio foi crescendo. Nos últimos 3 anos, depois da pandemia para cá, ele aumentou muito, né? Isso fez que o nosso café sempre fosse um público muito grande, na faixa de umas 100 pessoas, 100 empresários mais ou menos. Mas antigamente não tinha isso, antigamente fazia esses eventos esporádicos, né? Mas não para reunir comerciantes, às vezes para trazer renda, né? Ou para se debater algum assunto, mas sempre com poucas pessoas. Entendi. Agora, assim, eu me lembro também de nós conversarmos e dividirmos essa dificuldade, porque eu tenho lá em São Paulo, né, estou como presidente de uma associação de moradores e empreendedores e nós temos essa mesma dificuldade, que é o coletivo, né,
Então, as pessoas, os munícipes, os empresários se reunirem para discutirem problemas e, em cima dessas discussões, trazer as soluções. Então, a gente tem essa dificuldade. E problema, ultimamente, aqui não falta. Né? Tem uma cesta grande que você não precisa enfiar a mão muito lá no fundo para pegar um, não. Na bordinha a gente já pega. E daí, e um deles, né, mais ou menos uns 4, eu separei aqui para a gente falar sobre isso, que estão diretamente ligados com o empresariado. Como que você acha que nós, né, nós que estamos à frente de associações, como você acha que a gente conseguiria mudar essa situação em relação às pessoas, né? Fazer com que as pessoas venham mais para o coletivo, venham mais para as participações. Você acha que a gente vai chegar num momento desse de ter uma consciência diferenciada das pessoas? Eu acho que as cabeças estão começando a mudar um pouco, né? O coletivo é importante. Mas a gente percebe o quê? Que todo comerciante, empresário, empreendedor em geral, ele só vem assim, buscar gente na hora que tem um problema, né? E que já está na UTI. Às vezes, assim, ou um problema do governo, ou um problema pessoal da empresa, mas sempre vamos procurar quando está com problema. A gente entende que a gente precisa reunir as pessoas antes para trabalhar o preventivo. Isso. Quando a gente descobre um problema, a gente tem que tentar buscar. Mas isso não acontece. Aqui a associação comercial é sempre assim, é cobrada na hora que a bomba já estourou. Né? Daí as pessoas vêm atrás da associação, às vezes nem são associadas e vêm nos cobrar. Né? Então eu estou percebendo que essa mentalidade está mudando um pouquinho, porque está mudando também os empresários. Os antigos estão já aposentando ou já não estão mais no comércio, está chegando a turma nova, né? Com uma cabeça diferente, com uma ideia diferente. Então, eu já sou dos antigos, né? Mas eu tenho essa ideia de que o coletivo é muito mais importante do que era antigamente. Sim. Os comerciantes mais antigos falavam que o vizinho dele era concorrente dele. Né? Eu não queria trocar informação. Exatamente. A gente teve muito esse problema, a gente chegava a montar até um grupo de empresários do mesmo ramo para tentar conversar, eles não aceitavam, porque para ele o cara era concorrente. Né? Hoje, muita gente já não vê mais isso, né? Sim. Porque o cara não é concorrente, os problemas são iguais, né? Sim. Não vão discutir preço, não vai discutir mercadoria, vai discutir problemas, né? Sim. E isso está mudando, estou percebendo que a cabeça está começando a mudar. E antigamente não era assim, então eu acho que isso é mais importante, as cabeças mudarem. Chegar gente nova, com cabeça diferente, a gente está vendo que muitas empresas passam de pai para filho, né? Os filhos já têm a cabeça completamente diferente do pai, mudando empresas da maneira de trabalhar, né? Hoje se você não tiver hoje na modernidade, entendendo um pouco do que é o comércio eletrônico, do que é hoje as redes sociais, que hoje é a melhor maneira de se aparecer, divulgar, vai ficando para trás. Tem gente que não usa isso ainda, esse tipo de ferramenta, que é importantíssimo, né? Hoje você anunciar em rádio, legal, mas será que é melhor? Né? Anunciar em jornal não existe mais, revista não existe mais. Não existe mais banca, não existe mais. Então, tudo isso mudou. Então a gente tem que se adequar. A associação comercial fazia revista. Até 3 anos atrás tinha uma revista. A revista ficou ruim, ninguém lia, né? A gente começou a fazer eletrônico, melhorou um pouquinho, mas mesmo assim, hoje o melhor sistema é o Instagram, é o Facebook, é o que a gente chega no associado. Aqui qual que é a ferramenta? Porque assim, como a gente tem viajado para outras localidades, então isso é uma coisa que a gente começou também a querer entender. Por exemplo, nós tivemos no mês passado na região do Ourinhos. E ali o forte é o Facebook. Instagram ainda é muito pouco. Aqui o que. Aqui é Instagram. Instagram. O Facebook já está começando a ficar mais obsoleto, né? Aqui usam muito Instagram. Acho que ainda está. O Facebook já está começando a ficar bem mais. Tá. Eu escolhi 4 assuntos para a gente falar que vão vir aí no pacotão de 2026. 2026 vai ser um ano bem interessante, né? Que nós vamos ter mudanças bem significativas e infelizmente não são mudanças boas para o empresariado. Isso me deixa muito preocupada porque eu sou empresária, nós temos negócio em São Paulo e a gente sabe que quem carrega o piano desse país somos nós, né? Pagando impostos como pessoa jurídica, pagando impostos como pessoa física, dando empregabilidade e sempre sobra para o empresariado, né? Então nós vamos ter aí
reforma tributária, que vai ter duas situações bem difíceis. Nós vamos ter a escala 4x2, teremos também, na reforma tributária você tem o IVA e você também tem a desoneração da folha de pagamento, né? Que tudo isso eles jogaram para 2026. Vai ser um ano de Copa do Mundo e um ano de eleição. Então imagina, olha, muito Rivotril para 2026, né? Vai ter que ter nervos de aço para sustentar toda essa carga que vem em 2026. Mas com a fé em Deus, né? A gente vai submergir e vamos trazer um Brasil melhor aí para 2026. Mas aí eu queria perguntar para você. Uma pergunta, eu vou obviamente como associação, como que vocês estão vendo, como que estão essas informações em referência ao IVA, né? O que vocês conhecem dessa mudança tributária que vem pela frente? E dentro do pacote do IVA tem dois impostos novos, que eu até vou ver aqui, porque eu ainda não consegui saber direito, que é o Imposto de Bens e Serviços, o IBS, e o Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS. Esses vão atuar diretamente é uma alíquota que vai aumentar em 28% o imposto sobre locação de imóveis. Né? Então eu queria saber o que vocês estão trabalhando em relação a isso, para informar os empresários, o que está sendo discutido, como que está. Bom, Valdir, a gente tem uma federação. Né? Essa federação trabalha muito nessa área, bem de política mesmo da área, porque a gente tem pessoas muito influenciadoras, né? Dentro da política, dentro da federação. Certo. O nosso presidente da federação é um ex-senador, nós temos lá o Marco Aurélio Bertagnoli, que já fez parte do governo, uma pessoa muito ativa lá dentro. E eles brigam sempre por isso, por todos os impostos, por tudo que está acontecendo, que eles veem de errado, é a federação que briga e nos dá a mensagem do que está acontecendo. Nós, pequenos aqui, não podemos fazer nada. A federação representa 420 associações comerciais do Estado. Sim. A federação sempre briga por menos impostos. Né? E por um Brasil bem melhor do que está hoje. Você falou, o empresário que carrega o piano, que emprega, Caraguatatuba hoje, o maior empregador da cidade é o comércio. Caraguá não tem grandes indústrias, não tem indústria. Caraguá não tem grandes empresas. Né? Então, o que mais hoje emprega em Caraguá são o comércio. Comércio pequeno. Caraguá não tem comércio grande. Então, isso tudo, onerando o comércio pequeno, muitas vezes acaba baixando as portas, não aguenta. Aqui a gente vê muita turnover, que fala, muita mudança. Você abre uma porta um dia, do dia que eu tenho empresa lá. Então, assim, acontece muito disso. Não aguenta aqueles 2 anos de. Para agendar o negócio. Muitas vezes ele não percebe a quantidade de imposto que está por aí. Só abrir uma loja, não no comércio, mas às vezes não faz um estudo disso. Mas isso, o imposto, é o que mata muito o comércio da cidade. Além da gente ter o problema, o problema não é um problema, mas a gente tem essa sazonalidade ainda, que a gente, apesar de não depender 100%, mas a gente precisa muito da temporada, precisa muito do tempo bom. Nossa matéria-prima aqui é o tempo. Né? Então a gente às vezes pega uma temporada fraca, de uma temporada chuvosa, então isso tudo implica. E o imposto acaba de matar o peão, né? Então assim, a gente briga, a federação briga por nós sempre por isso. E a gente sempre recebe essa mensagem a gente repassa para os associados, porque a associação local sozinha não consegue fazer nada, né? E reclamação tem. A gente escuta, absorve, né? Mas a briga nossa vem sempre da nossa federação. Mas você, pelo que você conversa com os associados, você tem o entendimento que tem um percentual alto de associados que está ciente do que está vindo pela frente? Isso é um outro problema, muita gente não sabe. A gente não estuda, não sabe. E a gente está sempre sabendo que a federação está sempre nos mandando. Né? O que está acontecendo principalmente na parte de imposto. Né? Eles brigam muito, batem muito em cima disso. Mas o comerciante, em sua maioria, que são os pequenos, não sabe. Os maiores talvez até se integrem, mas eles não se integram nisso. Quando chega a cobrança, eles descobrem que tem a cobrança nova. E imposto é a coisa que mais tem no Brasil. Né? Então, e o empresário paga muito imposto, imposto sobre imposto. Né? Então, é bem complicado. E o que nós temos também, a outra então que vai vir aí é a escala 4x2.
Esse é um problemão. Porque, é o que eu falei, a escala 4x2, quem a inventou, que foi lá uma deputada federal, ela não, numa entrevista, ela disse que não, quando fizeram o projeto de lei, não levaram em consideração o impacto financeiro. Então, quer dizer, o principal que tinha que ser levado em consideração não foi feito. E daí vem aquela coisa bem seletiva, né? Para mim, isso é uma seleção de trabalhadores, porque quando você fala numa escala 4x2, quais são as exceções que não vão poder entrar nessa escala? Então, são serviços essenciais. E daí você faz uma segregação de trabalhador. Então, para alguns vai ter benefício e para outros não. Então, para mim, já começa errado por aí. E fora o principal, eles não terem considerado. Então, para o comércio, principalmente na época da temporada, como que você vai trabalhar com uma escala 4x2? Vocês já pensaram nisso? É um outro assunto também que até agora ninguém nos procurou para isso. Né? A gente sabe o que está acontecendo, a gente está sempre ligado, mas a escala 4x2 para nós aqui é pior, é muito pior, porque a gente trabalha sábado e domingo também, né? Porque muitos comércios trabalham domingo, né? Então a gente vê, quando se fala de talvez isso vai aumentar emprego, eu acho que talvez vai diminuir. Tem empresa que não vai aguentar, que vai fechar, né? Então assim, o valorizar a folha, a principal problema, acho que se fosse para mudar, mas se não fosse para aumentar a folha de pagamento, fosse aumentar o valor, quer dizer, vai aumentar muito, né? Porque você vai contratar mais gente. Não é só isso. Então você tem que cobrir o horário do outro. E quem trabalha mais tempo, né? Ou a empresa vai diminuir o tempo de trabalho dele, que vai ser ruim também, vai diminuir o ganho dele, né? Sim. Mas se você pensar que pode desempregar muita gente. Sim. Eu acho E tem um detalhe nessa escala, que quando eu vi as manifestações em referência a isso, eu via muito assim, não, nós precisamos ter vida com a família, porque eles entendem o seguinte, a pessoa trabalha 6 dias e folga 1, então ela trabalha de segunda a sábado e folga no domingo. Só que quando você tem uma equipe, você vai trocando e a sua folga não vai ser sempre no domingo. É isso que o pessoal não está entendendo. E na escala 4x2 a mesma coisa. Não significa que você vai ter folga, você sempre sábado e domingo para você ficar com a sua família. E daí o que acontece? Você vai para a escala 4x2, o seu filho no dia da sua folga vai estar na escola, os seus parentes vão estar trabalhando. Então, é um contrassenso que está sendo proposto. Não, hoje a lei diz a carga máxima, né? Então você pode dar as folgas como você quiser, não precisa ser no domingo, né? Exatamente. Tem empresas que já estão se adequando a isso também, né? Exatamente. Porque se você pensar, mexer, que não precisa mexer, Exato. que tá bom. Né? Porque a obrigatoriedade da lei da CLT é que tenha um domingo por mês. Isso, um domingo por mês, o resto você pode dar a folga quando você quiser. E daí o pessoal fica pensando que, não, vou trabalhar 4x2, vou ficar 4 dias em casa, 2 dias com a minha família. Meu marido, minha esposa, meus filhos, não. A vida não vai parar por causa dele. A gente vê, eu não sou empresário, estou ligado diretamente. É que muita gente vê o empresário como vilão. Total. Né? O patrão que paga o salário do funcionário muitas vezes é vilão. O funcionário fala mal do patrão, ele que te emprega, ele que te dá salário, e muitas vezes ele é vilão, ele abusa. Gente, ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum. Certo? Então isso, não está satisfeito, tá com empresa. Não, melhor ainda, se você acha que você está sendo esfolado pelo empresariado, abra sua empresa, trabalhe você para você mesmo. Vai ver como é fácil. Vai ver como é fácil, porque assim, o que eu entendo? A pessoa está lá trabalhando, ela não vê o patrão trabalhando junto com ela, então ela entende que ele não está fazendo nada. Que ele está na praia, tomando uma e descansando. Não, ele está correndo atrás de melhores fornecedores, em termos de custo-benefício, estratégia de venda. Muitas vezes ele está lá lutando por um juros menor no empréstimo que ele vai buscar, porque tem mais essa. Nós estamos com uma tarifa de empréstimo, né? Juros de Selic de 15% ao mês. Como você paga um empréstimo com 15% ao mês? O empregador está numa situação difícil. O
empregado está apertando também, de um lado, mas eles não vê tudo que o empresário passa para poder pagar aquele salário dele. Ele vê que está entrando caixa muitas vezes, né? Nossa, está entrando dinheiro, né? Mas você não sabe desse dinheiro quanto que é dele, né? Então, quantos boletos tem lá esperando para pagar? Então, o salário dele, ele chega, parece uma bolada, mas vai ver, ele não dá nada. O patrão é uma coisa, então não tem diferença. Então, assim, precisa parar com essa visão do empregado achar que o patrão é vilão. Tem empregado, tem patrão ruim, tem. Né? Estamos falando isso, mas a maioria, hoje a lei não permite que você faça coisa errada. Você tem que andar na linha, né? Senão a penalidade do trabalho é muito complicada. Acho que é o pior, né? É o que te pega pior, porque se você deixa de pagar o funcionário da justiça contra você, não tem jeito. Não, e o que exatamente as pessoas precisam começar a entender é que o nosso vilão hoje é o poder público no sentido do governo federal. Por quê? Porque ele é o empregador, né? Ele é o sócio do empregador que não faz nada e toma o dinheiro de todo mundo, inclusive do empregado. Porque o que é recolhido de imposto de renda retido na fonte direto no olerite é uma vergonha. É uma vergonha. Outro dia nós trabalhamos com locação de imóveis e eu peguei o documento de um locatário e eu fui ver. Olha, eu fiquei penalizada pelo aquilo que eu vi. O quanto o governo tira direto do cara trabalhando o mês inteiro para imposto retido na fonte. E se não tivesse todos os impostos, estava sem empregar mais. Claro, né? Sim. O empregado também não vê isso. A gente vê também que tem isso tudo. Uma folha de pagamento de uma empresa hoje, se você paga X para o funcionário, é o dobro por causa do governo. Né? Exatamente. Não é por causa do funcionário, é por causa do governo. Sem contar que o empresário ele é penalizado na contratação e penalizado mais ainda na demissão. Né? Porque nós temos lá uma série de multas que são pagas, né, para que essa pessoa seja demitida e fica aquela coisa. Mas aí a gente cai naquela história da desoneração da folha de pagamento, que também é outra coisa que está para ser votada em 2026, que é a troca do pagamento dos 20% do INSS em troca de uma alíquota menor de 1 a 4,5%. E que não estão querendo passar isso no Congresso. Que isso daria uma injeção de contratação considerável, né? E não estão querendo. Então, isso, tudo que é favorável ao empresário, tem alguém barrando lá em cima, né? Quando é para mudar imposto, é rapidinho de um jeito, né? Exato. Mas quando é para ajudar o empresário, é o que está acontecendo aí. Uma boa maioria está contra. Por quê? Não sei. Assim, não sei se o lado mais fraco. Eles sempre estão ajudando o lado mais fraco, não sei, é uma coisa muito complicada. O empresário está sempre pagando, né? A gente, só que é uma conta, não sei se você tem essa impressão. A gente está vendo uma via, e eu tive em Ubatuba outra vez, na reunião do Conselho de Ubatuba. E foi dito lá uma preocupação grande que é o assistencialismo, que está deixando as pessoas não buscando emprego, porque o governo está dando um assistencialismo exacerbado, e também nós estamos tendo um apagão de mão de obra, porque as pessoas não querem se movimentar para ir trabalhar, né? E daí também tem agora mais esse agravante, o empresário está sendo penalizado também ali, não existe mais mão de obra, né, para a gente desenvolver os trabalhos. Eu conversei com uma associada semana passada, ela tem uma cafeteria. E quando a gente discutiu tudo isso, eu até perguntei para ela, como você está se preparando para tudo isso? Ela falou, eu estou treinando a minha família. Coisa, né? Entendeu? Estou treinando a minha família. Mas esse assistencialismo está muito difícil mesmo para a gente aguentar. Essa é uma das nossas reclamações hoje que a gente tem aqui, que ninguém consegue empregar gente boa para trabalhar. Emprega aqueles que estão um mês, 2 meses, saem, né? Mas não é isso que é o empresário quer gente que abrace a causa da empresa dele e vai à frente. Ele quer que o empregado fique lá com ele 2, 3, 4, 5, 10 anos. Ele não quer trocar toda hora, ele não interessa isso. Então, assim, esse assistencialismo está fazendo as pessoas ficarem muito focadas. Porque está recebendo salário, está recebendo comida, está recebendo gás agora, desconto na energia elétrica, desconto na água. Então ficou fácil viver assim, né? Sem trabalhar. Só que essa conta, você concorda comigo, na hora não vai fechar? Mas quem paga assim, quem é? O empresário. As pessoas que têm mais poder aquisitivo, né? Pagam pelos outros. Então, hoje, acabei de ver ali a Caraguá, pelo
já trampolim do governo do estado, abriu aqui um curso desse pessoal que trabalha em linha de frente em padaria, açougue, curso profissional. Agora de garçom, não tem inscrição. As pessoas não querem aprender. Não tem inscrição. Não tem inscrição. Até agora talvez tinha pouquíssima gente inscrita. Agora o quebra-lá foi garçom. Garçom em Caraguá é maravilhoso, sim, tem muita lugar para trabalhar. E garçom é um trabalho maravilhoso, ganha bem, não é ruim. Né? E não trabalha o tempo todo, dentro do tempo, mas independente disso, não tem procura de gente para fazer esse curso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Existe uma situação na sociedade também que eu percebo, e eu tenho esse exercício, inclusive eu vou te contar, estou te falando isso porque eu fui abordada na rua. E que a sociedade, ela está com falta de retorno. Então as pessoas estão fazendo o que elas querem e isso não vai frutificar. Então eu estava vindo para cá e eu fui abordada por uma pessoa, né, aparentemente né, de uma condição ali fragilizada, né, dava até entender que era uma pessoa em situação de rua. E ele veio e me pediu uma ajuda. O senhor pode me dar uma ajuda? Eu falei, mas o governo já dá uma ajuda para o senhor. O senhor não recebe a bolsa? Família? Não, eu recebo. Eu falei, então cadê o seu dinheiro? O que o senhor fez com o seu dinheiro? Hoje ainda é dia 17. Ele falou assim, não, mas acabou. Eu falei, então, sabe quem paga a sua bolsa, família? Eu que pago o imposto. E eu tenho que administrar o meu dinheiro para no dia 17 do mês não acabar meu dinheiro. Ele tem que durar até dia 30. Então o senhor com a bolsa também tem que fazer a mesma coisa. Não, mas eu trabalho. Eu falei, é mesmo? Mas são 9 e 10 da manhã, eu só estou na rua. Cadê o seu trabalho? Aí ele ficou, né? Eu apertei ele falou, então tá bom, obrigado. Então é esse tipo de... Nós precisamos começar a nos posicionar em relação às pessoas. Porque está saindo tudo isso do nosso bolso. Eles precisam entender que o governo não tem dinheiro, o governo não produz nada, o governo não é um tomador de dinheiro, ele toma de todo mundo e toma inclusive deles, porque eles pegam o bolsa e vão lá consumir no mercado. Chega no mercado, tem lá no final da notinha um imposto gigante. Então a gente é um ciclo vicioso. Está sendo um problema muito sério, né? Muita gente não quer mais trabalhar. Não só trabalhar, o jovem de hoje não quer nem estudar mais. Você já percebeu, né? Eu tive um contato agora com algumas escolas estaduais, eu fiz um projeto que ano passado nas escolas, e os professores estavam dizendo que as classes de aula hoje têm 10 alunos. E quando vai? Na minha época era 40, não tinha lugar para sentar. Né? Hoje ninguém quer aprender mais, ninguém quer ir para a escola. Então está tudo difícil. Né? O que eu vejo? Assim como as leis penais, que foram modificadas drasticamente, facilitando o crime, o crime, hoje ele não tem, quem comete crime no Brasil, não tem penalidade. Então por isso que a gente está com o crime aumentando. E está acontecendo a mesma coisa com essas duas coisas. Hoje não vale a pena mais trabalhar. Né? A pessoa que se contenta com o básico, ela não vale mais a pena trabalhar. Porque o governo, através de nós que produzimos para o país, ele vai lá e dá de bombejada. E tudo que chega fácil, não tem valor. Não tem valor. E eles estão gastando ainda com essas tal de bets, que são jogos fáceis. Porque a pessoa que recebe fácil, ela vai gastar fácil. Não tem valor para ela. E a mesma coisa é a escola. Porque se a gente tem um exemplo ruim de cima para baixo, onde estudar não faz diferença. Porque nós temos uma pessoa na posição que não estudou. Chegou lá. Exato. E também o crime compensa, que é essa mensagem também, né, de cima para baixo. Então a criança quer ir para a escola para quê? O exemplo vem de cima, né? Exatamente. Então nós estamos com uma sociedade desvirtuada. Completamente. Que a gente precisa resgatar. Tudo contribui contra, né? Sim. Se você pensar, vou te falar das bets, né? Hoje o comércio da cidade sofre. Com o quê? Com o comércio virtual, que é normal, você faz parte da evolução, vocês não vão reclamar, tem gente ganhando. Uhum. Mas as bets estão tomando muito dinheiro, o tigrinho. Assim, tem muita gente se endividando ou gastando o que tem nos jogos, né? Que antigamente era proibido, hoje já está liberado. Está liberado de um jeito escancarado, né? Que antigamente para jogar você tinha que ter dentro de uma
de um cassino, né? Hoje não, você joga no seu celular. Não, né? E se você for pensar assim, era preferível então que eles tivessem liberado os cassinos. Sim, porque o cassino gera emprego. Traz renda. Uma cidade turística, um cara gosta de um cassino aqui, traz gente pra cá. Exatamente, porque daí você junto com o cassino, você já põe um hotel, etc. Era melhor, já que vai liberar, mas não, quem é que tá ganhando dinheiro? E essas bets, a gente sabe de onde vem, né? Vem da China. Entendeu? Então, olha, eu vou te falar, é um novelo amigo. Assim, eu fico preocupado com meus netos, né? Porque a gente já está indo embora, a gente já está saindo. Não, você está indo embora, eu não. Embora da área empresarial, saindo eu estou para aposentar já. Então, daqui a pouco eu não quero nem saber dessa área mais. Porque se você fica louco, você. Então, estou falando de ir embora. Não. No céu, parar e aposentar mesmo, e curtir a vida, e com um lugar cegado, curtir a vida. E você esquece essas coisas. Tudo isso você vai estar continuando pagando, mas você não está preocupado mais com isso. Agora, como é a nova geração que está chegando aí, né? Meus netos estão aí, estão 10 anos, daqui a pouco vai estar adulto, vai estar sofrendo esses problemas todos. E é bom perguntar, quantos anos tem os seus netos? Um tem 10 e um tem 7. Então, essa geração aí é o nosso futuro. Porque se você for ver, eu pelo menos fico prestando atenção nisso. Todos os encontros que a gente faz para discutir problemas, você vê qual é a faixa etária que você vê. É dos 40 a mais. Sim. A faixa etária de 18 aos 30, não querem saber. Não querem lutar por nada. Assim, a gente vê que existe um distanciamento dessa coletividade, do bem comum, da solução de problemas muito grande dessa geração. Então a gente vê que nós perdemos força com isso. Agora, essa geração aí que está vindo de 10 anos para baixo, eles são o futuro que vai dar para fazer alguma coisa. Você vê desse jeito também? Qual que é a sua percepção no comportamento dos seus Eu fico preocupado nisso, né? Para mim está piorando. Acho que de um tempo para cá, cada vez está pior. É uma geração preguiçosa, uma geração que não quer trabalho, uma geração que só quer coisa fácil, né? Porque a gente que veio lá nos anos 60, anos 70, a gente teve a felicidade de viver o antes e depois da tecnologia, né? A gente está acostumado a que era antes, que não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha, a TV era preto e branco, que não tinha computador. A gente viveu essa época. A gente vive hoje, mas a gente sabia como era antes, então a gente dá valor para o que tem hoje. Já essa nova geração chegou já com tudo na mão, tudo mastigado, então ele não sabe a dificuldade que é chegar onde chegamos, quer ter, né? Não luta por isso. E uma coisa muito errada, né? Às vezes eu acho que devia mudar, mas a cabeça é dos pais da vida dos filhos. Né? Sim. Então assim, não tem trabalho de conseguir, como a gente tinha na nossa época. Na nossa época talvez não tinha brinquedo, a gente construía brinquedo. Né? Hoje tem tudo na mão, então tudo isso vai ajudando a ficar as pessoas mais preguiçosas. E a geração que está chegando está cada vez pior, na minha opinião. Eu estou vendo cada vez mais preguiçosa. E eu vejo um desapego grande. Sim. Não sei se você já percebeu, como a gente trabalha lá em São Paulo com locação de imóveis, a gente vê muito isso. Eles querem alugar uma coisa que já está tudo pronto. Porque eu lembro que sempre era uma coisa muito legal, a família, vamos fazer o planejamento do ano. Olha, então esse ano nós vamos comprar uma geladeira, nós vamos trocar de carro, nós vamos... Então existia um objetivo para no transcorrer do ano. Hoje não, eles querem alugar uma coisa que já tem lá a geladeira, o fogão, tudo, é tudo muito sazonal, descartável. Não quer saber de carro, vou andar de Uber. Isso é outra coisa que eu vi uma reportagem, que a garotada não está nem tirando carro, porque o Uber é mais fácil. Realmente é mais fácil, você pensar bem, você não precisa gastar com carro, com combustível, estacionamento, você vai e desce, mas nem isso, tanta facilidade que eles são pessoa preguiçosa, né? Mas se a gente for ver pelo lado do imposto, é melhor nem comprar carro. É verdade, não, porque 45% do valor do imposto do carro vai para o governo e todo mês você tem que pagar, todo ano, o mês, né, você paga as parcelas do IPVA, é melhor não. Hoje um carro é mais caro que uma casa. Não é? Nós decidimos mudar o nosso carro. Olha o que nós fizemos esse ano. Nós tínhamos 2, nós vendemos, ficamos com 1, e daí o que nós fizemos? Compramos o carro mais básico que tinha,
Porque nós não vamos pagar imposto para governo. Tem carro de luxo, não vamos. Nós decidimos, enquanto esse imposto do governo em relação aos carros zero não baixar sensivelmente para que vale a pena ter um carro de mais conforto, vamos dizer assim, nós não vamos comprar. Hoje o carro tem que ser assim, o carro tem que te levar a algum lugar. Exatamente. Porque um imposto, um IPVA de 5% no carro é um roubo. Todo ano você paga 5% no carro. Com as ruas tudo esburacadas? Não, e imposto duplo, porque você vai pagar pedágio, né? Sim. Então, não, e na cidade as ruas então, o imposto é para arrumar a rua, né? Não é? Então, tá difícil. Mas assim, eu vejo que cada dia está pior. Está piorando a situação, né? Então, fica preocupado com a geração chega, né? E você acha que, assim, eu tenho uma opinião, assim, formada, que é uma luta, assim, bem difícil, mas que precisa ser feita, que é a conscientização, um fala para o outro, que fala para um, que fala para o outro. Isso. Essa é a ideia que eu tenho na minha cabeça, e é por isso até que a gente está fazendo esse trabalho de ir nas outras localidades, né? De buscar essa coletividade. Você acha que isso é uma coisa que vai trazer, vai submergir as pessoas, vai unir? Eu acho que o caminho seria esse, mas não sei se vai acontecer dessa maneira, né? Não no tempo que a gente quer. Né? Muito menos, né? Mas assim, o bom é isso, esse contato, essas pessoas conversarem, trocarem ideias. Não ficar vendo só coisa na televisão ou na internet, né? Muita coisa que tá lá é falsa. Né? Os caras implantam lá para a gente poder, as pessoas talvez com a cabeça mais fraca, com menos entendimento, acreditam no que se fala, né? Mas as pessoas que estudam, que vão buscar a ideia, então por isso que de repente uma conversa, um boca a boca que você falou, é muito mais como era antigamente, né? Sim. Como não tinha essa informação antigamente, chegava dessa maneira. Então você pode até discutir o assunto, né? Hoje você nem discute, mas essa discussão vira para briga hoje, né? Então tá bem complicado a situação. Legal. E para a gente então finalizar, queria que você deixasse uma mensagem, falasse alguma coisa que você acha que é importante, né, os associados que vão assistir ter como informação. Fica aí. A gente está passando por uma fase muito difícil, né? Não só o comércio, mas a própria associação hoje sofre com a situação que está o país, que está aqui, que nós estamos vivendo, né? A gente não culpa os empresários lutam, batalham, matam um leão a cada dia, como se diz, para poder manter a sua empresa funcionando, para pagar os impostos e o funcionário, que não dá valor nenhum muitas vezes para o emprego ou para o empregador. Então assim, eu vejo que a gente tem agora tentar unir mesmo, né? A associação serve para isso, para tentar unir as pessoas, para tentar trabalhar para eles também. E a gente tem feito o Café Empresarial, que realmente é um network. O network hoje é um caminho muito interessante. Ali você consegue conectar pessoas, conversar com gente que você nunca ouviu falar, conhece a empresa, não conheceu o dono, né? Dentro do network nosso, da associação, a gente consegue fazer isso. E tem dado resultado, tem gente fazendo negócio dentro dos cafés, já conhecendo gente, ou oferecendo serviço, ou contratando serviço de alguém, ou comprando de alguém. Então a gente tem que ver, começar a mudar um pouco a cabeça das pessoas. Não é mais ficar atrás do balcão esperando o cliente entrar. A gente vê isso também. As empresas, não estou dizendo Caraguá, mas as empresas em geral atendem muito mal. O atendimento é fraco, ninguém investe em atendimento. Hoje produtos, preços são parecidos. O que diferencia hoje é atendimento. E as pessoas não entenderam isso aí. A gente tenta bater nessa tecla sempre. Faça um atendimento de cliente bom. Muitas vezes tenta assinar uma entrevista, por quê? Porque ele não fica na loja muitas vezes, deixa na mão de funcionários. Os funcionários muitas vezes atendem mal. Aí, tem ninguém olhando, né? Dela a gente está caindo em produção e não sabe o preço está ruim. Não é nada disso. Muitas vezes o próprio atendimento, a linha de frente não está fazendo a coisa certa. Então a gente precisa mudar a cabeça de algumas pessoas nesse ponto também. Porque não é preço. Muitas vezes não é preço. Às vezes eu pago mais caro no lugar, mas sou bem atendido, prefiro ir lá. Né? Então a gente tem que fazer esse entendimento dos associados, dos comerciantes, dos empresários, de a gente se unir, de conversar, de debater assuntos. De repente alguém pode falar para você, seu atendimento é ruim. Você não sabia, né? Eu já fui na sua loja e você não entendia. Então, isso tudo faz parte, não é só você ficar atendendo atrás do balcão hoje. Né? Tem que ter uma visão periférica. Muitas vezes acontece isso. Às vezes você pensa a loja bonita não atende mal. Né? Não é isso. Tem produtos bons, não atende mal. Tem preço bom, não atende mal. Não é isso. O atendimento hoje eu acho que é o principal.
pessoal hoje. Sim. As pessoas gostam de ser vistas, de ser observadas, de ser atendidas, de receber elogio muitas vezes, né? Isso tem acontecido. Você vai na loja e você está fazendo um favor de entrar lá. E não é isso, o favor é o contrário, né? Sim, não. O favor que está fazendo é você, como cliente, entrar na loja. Então, tudo isso tem que mudar. Não é só essa sensação de imposto, realmente atrapalha muito, altera muito o empreendedor. Empreender já é difícil, né? Então, assim, a gente precisa unir. A associação serve para isso, unir pessoas com o mesmo interesse. Né? A gente tem que mudar um pouco essa cabeça. E o café é sempre na... A gente costuma fazer sempre na terceira quinta-feira do mês. A gente muda às vezes quando quer no feriado, né? Certo. Mas assim, quando é feriado, é sempre na terceira quinta-feira do mês. Vai acontecer amanhã aqui no nosso Tá. E você quer deixar o telefone e as redes sociais? Eu não tenho todos de cabeça, porque não é, você sabe que eu não sou de... Mas assim, se você quiser, você pode ver. Eu não tenho nada de rede social na cabeça, porque não é a minha área, né? Eu tenho gente para isso. Eu tenho equipe de marketing que faz isso. Então... Sem problema, nós vamos deixar na descrição do vídeo, né? Aí vai dar tudo certo. Tá bom. Então, Budu, muito obrigada. Obrigado a você. Né, por você nos receber. Pessoal, se associem à Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba. Venham trocar informações com seus pares para que unidos consigamos aí submergir e trazer um comércio forte, aguerrido para Caraguatatuba, tá bom? Obrigada. Obrigado.